Sítio Monte Belo, no dia 23 de fevereiro de 1934, em uma família de 10 irmãos, nasciam dos nomes mais marcantes do século XX na região de Batatais, no interior de São Paulo. Eu sou filho de Paulo Pupim e Regina Capelossi Pupim. Nasci num sítio que era do meu avô, perto de Brodowski. Criado na roça, tive o 4º ano escolar de grupo e depois desse ano que eu saí do grupo, fui para a roça capinar café. E ali trabalhei até a hora que a gente veio para a cidade. Na cidade de Batatais, interior de São Paulo, Eloy trabalhou em posto de gasolina, em clube social, até que aos 29 anos de idade, deu entrada ao seminário de padres, realizando seu sonho. Ele trabalhava no posto de combustível, onde é hoje a unidade 2 do posto de São Paulo. E eu pegava o carro do meu pai para poder dar uma voltinha à noite, ia lá, dava uma limpada no carro, ele me ajudava a limpar o carro e abastecia. Então à noite, mesmo sem carteira nacional de habilitação, eu dava minhas voltas. Eu desde mocinho eu tinha vontade de ser padre, mas o meu pai não dava muito apoio. E naquele tempo a educação era uma educação dependente, dependia muito dos pais. E o papai não era muito a favor de eu ir. Mas por fim ele não falava nada, deixou eu escolher e foi quando eu escolhi. No dia do meu aniversário eu entrava em São Paulo. Todo o meu estudo foi em São Paulo. Eu estudei com padres salesianos e jesuítas. A filosofia eu fiz com jesuítas e a teologia com os padres salesianos. Em 20 de janeiro de 1974, foi ordenado padre. Sua primeira paróquia foi na cidade de Sertãozinho. Depois, reitor no seminário em Ribeirão Preto, até ser transferido para Batatais. As primeiras vezes que eu ouvi falar de Padre Eloy, eu ainda era coroinha na cidade de Brodowski e o Padre Eloy passou por um tempo em Brodowski. E ele foi convidado, por ocasião da festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida, a celebrar uma missa. E muitos comentários com 2 pontos. Primeiro, o rigor do Padre Eloy, em sentido pastoral. O segundo, a popularidade do Padre Eloy, bastante popular. E ainda um terceiro ponto que eu ouvia muito era o envolvimento que ele tinha com a vida social política da cidade de Batatais. Tanto com a cidade de Batatais quanto com a cidade de Sertãozinho. Então o Padre Eloy era bastante conhecido em 3 pontos: vida política, o carinho, a amizade e a jovialidade dele com os seminaristas, com o clero, e terceiro, o rigor pastoral. Sempre preferi frequentar a igreja matriz às missas no domingo à tarde. Daí foi o nosso primeiro contato com o Padre Eloy. E durante a nossa frequência como religioso, eu sempre comecei a admirar, a capacidade de evangelizar do Padre Eloy, através das homilias que ele fazia em suas missas, a sua religiosidade, o seu exemplo de um pregador da palavra de Deus, com muita determinação, com muita ênfase, Então eu passei a ser um admirador, isso bem antes da gente ter outros envolvimentos, quer na vida particular ou na vida pública, Ele foi professor meu tanto no primeiro ano quanto no segundo, cultura religiosa, e depois no terceiro com parapsicologia e religião. Quando eu terminei a filosofia, tanto que ele foi meu orientador na monografia, no TCC, no curso no trabalho de conclusão de curso,
Ele me orientou, na época tinha sido lançada a encíclica Fides et Ratio, do Papa São João Paulo II, hoje santo, e o tema da minha monografia foi a razão e a fé. Então, calhou com a encíclica Razão e Fé. Então, foi um trabalho de conclusão sobre a encíclica. Abordei Santo Agostinho na filosofia, Santo Tomás na teologia e o terceiro capítulo, João Paulo II, com a encíclica, a conclusão desse trabalho. E o Padre Eloy foi o orientador desse trabalho. Depois, no finalzinho do trabalho, como nós ficamos muito próximos por causa da orientação, ele pediu para que o bispo me mandasse para Batatais para fazer um período de estágio. Nunca tivemos nenhum desentendimento, nenhuma briga, nenhuma divergência. Sempre nos demos muito bem. Eu sempre soube respeitar a posição de pároco dele e ele sempre me deu muita liberdade para trabalhar como diácono. Quando eu fui ordenado padre, em 2004, o arcebispo, na época, Dom Arnaldo Ribeiro, disse assim: foi uma amizade que deu certo e eu não tenho o direito de estragar essa amizade. Então eu vou manter, falou para mim, eu vou te manter como vigário paroquial da paróquia Bom Jesus da Cana Verde. E assim eu fiquei. Eloy foi se formando um padre bastante ativo às causas sociais e políticas da comunidade. Muito político. Então ele nos contava as aventuras políticas que ele tinha na cidade. Eu acho que o padre não é só para rezar missa. O padre é um fermento numa massa. Ele deve estar em toda parte dessa massa. Principalmente, o padre tem que ser social. Não pode ser um padre fechado. O padre social é aquele que tem interesse em toda aquela realidade que envolve o homem. Como a política é uma arte de governar e governar bem. Ora, eu, estando à frente de uma comunidade, se eu não esclarecesse um pouco aqueles que eram duvidosos, podia ser pior aquela parte. Então, a minha parte, eu tenho certeza que eu cumpri como padre. É lógico que também do lado eu tenho meus pecados, que eu não posso tirar. Eu tenho os pecados e muitas vezes esses pecados tinham relação com a parte social, né? Daí, os aproveitadores que eram contra mim abusavam, aproveitavam para me difamar. Eu sabia que o Padre Eloy tinha uma conotação política diferente daquela em que eu me ingressei num grupo político que ele não via com muita simpatia. E foi logo após a minha eleição, eu procurei lá na paróquia e fui levar o convite para ele comparecer na minha posse como prefeito. E naquela conversa eu percebi que ele ficou muito assim assustado. Ele não estava, como diz, gostando muito daquela situação. Mas ele me disse assim: olha, eu vou pensar e depois te dou uma resposta. Aí eu agradeci, reiterei o convite e ficaria muito feliz com a presença dele na minha posse. Também diante da religiosidade da minha família, né, da minha mãe e minhas irmãs, que já eram também admiradores dele. Logo depois, ele me disse que, ao dar o retorno, ele havia consultado o capitão Ferreira, que comandava a companhia na época, e que se o capitão Ferreira fosse na minha posse acompanhando ele, ele iria. Se caso não fosse, ele não iria, porque ele tinha, assim, algumas restrições com algumas pessoas que estiveram junto comigo na campanha, né?
Aí o capitão veio conversar comigo e eu disse, olha, ninguém vai fazer nenhuma situação constrangedora com a presença de nenhum convidado meu. O prefeito eleito sou eu, vou tomar posse e eu gostaria muito que as demais autoridades, e reconheço no Padre Eloy uma autoridade religiosa na cidade, comparecesse à posse. E assim foi. No dia da posse, quem estava lá, né? O Padre Eloy, com a sua batina, aí sentou-se à mesa e ali nasceu, assim, uma confiança mútua, né? Muito grande. E dali foi só progresso. O meu tio sempre foi voltado muito para os problemas políticos e sociais da cidade e da nação em geral. Mas ele foi, e devido a essa polêmica dele, o que acontecia? Nas homilias, ele pegava o evangelho de uma tal forma e traduzia naquele momento atual, naquele momento que estava vivendo uma crise, uma crise na política, e ele traduzia aquilo de uma forma que, para algumas pessoas, não era bem visto, né? E no final das contas, a gente sofria um pouco com isso, a família sofria um pouco com isso, porque apareciam as críticas que faziam em cima dele, então tinha todo esse problema. Arrumei muitos inimigos aqui e isso deixou assim a minha presença como padre um pouco combalida. Mas eu tinha confiança no que eu estava dizendo, eu tinha consciência, eu não podia calar a boca. E era uma questão de instruir, esclarecer o candidato. E quando eu sabia que um candidato determinado não prestava, eu tinha que cortar. Era a minha função, mas muitos não entendiam e até hoje tem mágoa de mim. Isso eu tenho certeza. O Padre Eloy não deixou também a vida política de lado. Ele sempre interagiu também nessa questão política, até como eu disse, um evangelizador, né? Uma pessoa que tinha que também fazer os esclarecimentos aos seus paroquianos, né? Às pessoas da cidade, daquilo que ele enxergava também da vida pública, da vida política. Ora, e na vida política, como assim, na torcida do futebol, você agrada a uns e desagrada a outros. Evidente que você tem torcedores e tem contrários, né? E o Padre Eloy não poderia ser diferente. Acredito que ele também teve alguns dissabores, algumas pessoas que não ia muito com a opinião deles na questão política. Fora da política, o padre também foi pop. A clássica novela global Roque Santeiro, exibida entre 1985 e 86, teve muitas vezes entre seus 209 capítulos o nome de Padre Eloy citado, como amigo do personagem Padre Hipólito, de Paulo Gracindo. Eu me lembro que uma moça veio visitar aqui Batatais e ela foi na igreja matriz, que ela tinha meu nome já em São Paulo. Eles me conheciam lá. Né? Ela veio aqui e, a mando do superior dela, pedi se eu aceitava. Eles foram muito educados comigo. Eu disse, olha, eu posso aceitar, desde que não envolva uma parte de política que possa atacar a igreja, comprometer a mim e a igreja. Eu tinha que ser comprometida na minha pessoa, mas não envolver a igreja toda. Assim ela aceitou. Eu creio que não houve exagero da parte deles na novela, não. Cônego Eloy também foi muito competente na parte religiosa e administrativa da paróquia Bom Jesus da Cana Verde. A paróquia Bom Jesus é o que é hoje porque o meu tio ele teve à frente daquilo de uma forma muito bonita de se ver. O trabalho dele, aquelas obras do Portinari, ele lutou muito para aquilo ficar ali. Ele teve uma briga ferrenha na época com o DEFA, que queriam tirar aquelas obras, e ele lutou para ter aquilo ali, né? E
muito bom a gente aprender isso, e eu levei isso para a minha vida. O Padre Eloy foi o responsável em implantar a vida pastoral segundo a visão do Concílio Vaticano II, que é uma vida muito mais pastoral, muito mais popular, laical do que clerical. Então, enquanto os outros trabalharam bastante a vida clerical, o Padre Eloy trabalhou incansavelmente a vida laical. Tanto que nós vemos com o Padre Eloy a implantação do Cursilho de Cristandade, o TLC, o Movimento de Casais com Cristo, o RCC e todos os movimentos populares. Eu vejo nele uma pessoa muito culta, né? Uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito cuidadosa, não só com o patrimônio, né? Como de cultural e artístico que nós temos na coisa, mas principalmente como um evangelizador, quer dizer, o pregador da palavra de Deus, né? E ele sempre fez isso muito bem, com muita cultura, com muito conhecimento, né? Da palavra de Deus, e transmitia isso aos paroquianos, né? E, portanto, em todos os aspectos também, não só religioso, mas uma pessoa que conhece também muito da vida da cidade, de Batatais, até na parte econômica, né? Dos eventos artísticos que tinha que fazer. Foi um dos grandes idealizadores da festa de São Genaro, né? Até a sacristia, o escritório dele, o banheiro dele, ele cedia para a festa de São Genaro. Era uma participação tremenda. E a missa em italiano, meu Deus, foi uma novidade na região. Tinha gente que vinha de Franca, de Ribeirão Preto, Paulinho, para assistir a missa. Ele se envolveu muito. Ele pediu autorização para o bispo de Ribeirão Preto para fazer a missa em italiano, porque tem algumas burocracias, Paulo, que inclusive com a presença do vice-cônsul, porque naquele momento aqui, aquele pedaço ali com aquela bandeira hasteada é o pedaço da Itália. Então o representante da Itália é o vice-cônsul. Tanto é que o primeiro hino a se tocar é o hino da Itália, como se fosse Sou Soberano. Depois que vem o hino nacional brasileiro. Então tem atas falando de tudo isso, como que é implantado o Estado, né, o país, a Itália naquele momento. E devido a isso, a festa também tradicional, religiosa, com a participação, a bênção, a leitura especial, a missa em italiano. A ciência sempre esteve na linha de atuação de Cônego Eloy. Foi aluno e amigo pessoal do Padre Quevedo, um espanhol naturalizado brasileiro que foi referência em parapsicologia. Grande homem de Deus. Essa é a definição. E, por sinal, quando ele viu que ele estava ficando já doente, velho, cansado, ele pediu ao arcebispo Dom Miele, que já era nosso bispo, para deixar com que eu ficasse no lugar dele, porque eu também comecei a escrever livros de parapsicologia. E Dom Miele, ele mandou uma carta, Dom Miele me deu essa carta para ler, inclusive o Padre Quevedo mandou a cópia dessa carta para mim. Aí Dom Miele mandou uma carta para ele também, dizendo que era impossível, diante do trabalho que eu realizava na diocese. Além de tudo, eu era encarregado de outros serviços pastorais. Então, Dom Miele não deixou eu ir embora. Ele disse que precisava muito e eu fiquei até aposentar. Quando ele foi dispensado do CEARP, que ele dava aula, ele também sofreu muito. E isso eu presenciei, esse sofrimento do Padre Eloy, e sofreu incrivelmente, mas ele nunca contestou a decisão dos diretores do CEARP e também do arcebispo. Outra coisa que ele me ensinou foi respeitar o arcebispo. Em tudo o arcebispo tem razão, mesmo que não concordamos, ele é o bispo, ele decide. Então, essa obediência
ao nosso arcebispo, ao arcebispo, seja ele qual for, obedecer sempre, mesmo que isso nos desagrade ou que não esteja certo no nosso ponto de vista. O arcebispo é o arcebispo. Ele sentiu a necessidade de escrever um livro de parapsicologia e ele não escrevia nada à máquina e nem a computador. A paróquia, na época, já era informatizada, mas ele não queria saber do computador. Ele escreveu o livro a próprio punho. E depois ele me deu para eu digitar, né? Eu digitei esse livro todo no computador e fizeram a primeira edição e foi um sucesso, porque ele vendia esse livro durante o curso de parapsicologia que ele ministrava na região, em Batatais, ainda em toda a região. E ministrava brilhantemente, porque ele conseguiu, como padre, fazer uma associação da igreja, né? Porque a igreja, mesmo com os seus dogmas, suas diretrizes, ele conseguiu unir a filosofia, a ciência e a teologia. E os cursos dele foi um sucesso. Ele foi muito brilhante em unir esse negócio da parapsicologia com a igreja. Tanto é que ele, por anos, conseguiu ainda lecionar lá em Brodowski a parapsicologia. Teve até um evento uma época que o bispo não queria mais, porque a parapsicologia tem hora que ela infringe algumas normas da igreja, mas ele conseguia sempre lidar com isso de uma forma muito bonita. Bastante emocionado, Cônego Eloy responde qual foi sua maior vitória em toda a sua vida. Dia da minha ordenação, quando o bispo pôs a mão na minha cabeça e disse: "Tu és sacerdote para sempre". Aí eu chorei muito, porque era o que eu esperava, mas eu não tenho como tirar essa emoção. Eu não tenho, agora passou. A maior emoção foi essa, a hora que eu cheguei, porque enquanto você está no seminário, há muitas peripécias, perigo de todo lado. Pode não ir no estudo, ou alguma coisa errada que você fizer no seminário é mandado embora. A vida da gente tem que ser uma vida muito reta. Isso era o meu medo, de escorregar e cair e não chegar. Mas eu sempre fui muito correto no seminário. Nunca, jamais, um reitor precisou me chamar na reitoria para me repreender. A boa convivência com outras igrejas, o lado esportivo e o amor aos animais também foram destaques na vida de Eloy Pupim. Depois de um tempo também, o meu tio ele sentiu a necessidade de ter um animalzinho de estimação, que foi o Bilu, né? E isso a gente acompanhava porque o Bilu entrava até nas missas com ele, fazia uma entrada da missa e lá estava o Bilu, ele e o Bilu. E o povo via aquilo com muito carinho, sabe? O povo não reclamava. O pai está entrando com um cachorro. Não, ele era o Bilu, amigo do Padre Eloy. E eu lembro que naquela época teve uma eleição na prefeitura, a gente votava através de cédulas ainda, e o Bilu teve 9 votos. Estava lá o Bilu do Padre Eloy, o quadradinho e o X lá. Então isso também era muito, assim, lembranças do meu tio, né? Meu tio era palmeirense, assim como o meu avô, né? Quando o Palmeiras jogava de domingo e o Palmeiras vencia, ele entrava, ele fazia o cortejo da entrada na missa com a camisa do Palmeiras e punha a túnica de celebração lá no altar. Isso também era gostoso de ver do meu tio, tá? Por toda aquela cara sisuda, às vezes, dele, né? Algumas pessoas às vezes tinham até receio dele. Ele tem ainda esse negócio de passar essa energia para a gente dessa forma. Dentro daquele espírito dele palmeirista, né? Ele sempre não deixava de tirar
um sarrinho na questão do futebol, né? Então eu lembro do saudoso Mário Covas, que era santista, e o Mário Covas, durante o primeiro mandato que nós fizemos aqui na cidade, o Mário Covas esteve visitando a cidade por 6 vezes. E quando eu apresentava ao governador Mário Covas, que também era uma pessoa assim, muito brincalhosa, coisa e tal, o Padre Eloy não deixava de tirar uma casquinha do Palmeiras e o Santos, né? Assim foi com o Alckmin também, quando visitou Batatais por várias vezes, que também o Alckmin santista, o Padre Eloy palmeirista, sempre vinha essa conversa do time de futebol, né? E isso é público. Ele chegou a celebrar a missa com a camisa do Palmeiras, né? Lógico, a batina, os paramentos religiosos, mas a camisa do Palmeiras. Isso era um ponto, né, que todo mundo da cidade conhecia do Padre Eloy. Na minha época não tinha problemas de relação com as igrejas, com pastores. Sempre a gente tinha uma boa amizade, né? No caso do pastor Eloy, Padre Eloy, tive uma amizade muito grande com ele. Era um amigão da gente. Sempre estava participando de encontros, né? A reunião da prefeitura, a reunião na Câmara de Batatais. A gente sempre estava juntos e havia esta união. Ficam os ensinamentos deste grande líder religioso, Cônego Eloy Pupim. Mais uma vez, bastante emocionado, ele nos conta o que hoje ainda pede em suas orações. Uma boa morte, uma boa saúde, que eu possa sobreviver feliz, né? Aqui eu estou bem e que eu possa me salvar, apesar dos meus pecados, porque Deus é Pai. Então é o que eu peço a Deus, porque a eternidade sempre acaba. E se eu for feliz, se eu ganhar a eternidade, eu serei feliz para sempre. É só isso. A minha admiração é essa. Eu acredito que o Padre Eloy deve ter sofrido muito com o início do meu governo, porque eu desmanchei muita coisa que ele fez, mas ele nunca palpitou em nada. Ele nunca disse assim, não faça isso, não fala aquilo, deixa de fazer isso. Nunca. Todas as decisões que eu tomei, ele respeitou. E esse ensinamento eu vou levar para a minha vida toda. Quando chegar o meu tempo de renunciar à paróquia, o meu tempo de aposentadoria, eu pretendo fazer a mesma coisa. Não me doer, não expressar sofrimento, porque eu vejo isso muito nos padres, isso é natural. Tanto quanto padre, com governo, prefeitura. Saiu um governo, o outro que vem tenta fazer do jeito dele. E o que deixou sofre muito e até palpita e tenta denegrir a imagem do outro. E isso não aconteceu com o Padre Eloy e eu sei que é uma grande lição para a minha vida. Me frustrei em muitas coisas que o Padre Eloy fazia, que eu desmanchei, eu estou retomando agora, que eu vejo o meu jeito não deu certo, o do Padre Eloy dava certo, então vamos retomar o jeito do Padre Eloy. E então estamos partindo para alguns caminhos que já tinha sido assumido pelo Padre Eloy. Eu penso que as gerações que estão aí mais recentes, as que virão, devem sempre procurar ler sobre Padre Eloy, né? Cônego Eloy, qual foi o trabalho dele, principalmente no campo religioso. Aquilo que ele escreveu, ele deixou um livro, né? Aquilo que ele falou está aí documentado na história da nossa cidade, na cultura. Nós temos muita documentação sobre isso, a própria paróquia tem, e que esse exemplo de, né, um ser humano bom, um ser humano dedicado ao próximo, sirva de exemplo para essas gerações futuras. Eu acho que o grande exemplo é esse. É aquilo que você deixa durante a sua vida, né, os seus atos. Durante o tempo que eu trabalhei ali, eu pude conhecer melhor a pessoa, Padre Eloy, eu pude conhecer melhor o Padre Eloy,
Eu aprendi com ele valores que contou muito para a minha vida, porque eu era muito nova quando eu fui trabalhar com ele. Eu aprendi muito sobre confiança, honestidade, igualdade, fé, amor, que são coisas que a gente leva para a vida. Eu morei mais com o Padre Eloy do que com o meu pai. Então, realmente eu tenho uma admiração muito grande por ele e eu aprendi muita coisa, mas muita, ou seja, tudo que eu sei de padre, eu aprendi com o Padre Eloy. E eu espero, tio, que o senhor, com a lucidez que ainda tem, seja firme, forte, igual você sempre mostrou pra gente que você é. Só tenho que lhe agradecer por 2 motivos. Primeiro, ou 3 motivos. Primeiro, por ter me pedido ao bispo, pedido que o bispo me mandasse para Batatais. Segundo, por ter me aceito como padre em Batatais. E o terceiro, por ter me acolhido e me ensinado a ser padre. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor que o senhor teve e tem pela igreja, teve e tem para todos nós padres. Olha, Eloy, você sabe do meu carinho, você sabe do meu amor que eu tenho para com o senhor. Somos parceiros, assim, é uma união. Tem gente que não imagina a união que eu tenho com ele. Tantas histórias que a gente viveu junto, né? E quantos conselhos o senhor me dava lá dentro da sua sacristia. Quantas risadas. E eu posso testemunhar aqui, agora, que o senhor realmente recebeu muitos milagres de Nossa Senhora. Nas suas cirurgias, a gente acompanhava aqui fora e a gente, quando via o resultado, sabia que Nossa Senhora estava com o senhor e vai estar sempre. Então, Eloy, tudo o que eu imaginar de bom, de ótimo, de maravilhoso, pode, olha, duplicar, triplicar, que é pouco ainda para te homenagear. O senhor sabe do meu carinho, da minha admiração e espero a gente ainda ficar muito tempo. E com certeza, me aguarde, que o ano que vem, São Genaro está aí, eu quero o senhor abençoando e me dando aquele banho de água que o senhor sempre deixa no final para jogar em mim. Um abraço, padre. Deus abençoe o senhor. Foi para mim, e é ainda, né, uma grande alegria ter conhecido o senhor, né, ter podido, em uma parte da minha vida, né, a gente ter interagido em prol de uma comunidade. Agradeço todos os ensinamentos que o senhor nos ministrou, toda a ajuda que o senhor nos deu, o conforto, né, nos passamentos que eu tive com meu pai, com a minha irmã, né, Glorinha, pois a minha mãe e a minha irmã Dalva, o senhor sempre ali presente, nos confortando. Eu sou muito grato, né? Foi muito bom conhecer o senhor, foi muito bom estar junto com o senhor. E que Deus recompense tudo aquilo que o senhor fez de bom e continua fazendo aqui na terra. E que dê muita saúde para o senhor continuar vivendo, né, ainda muitos anos de vida. É o que eu desejo de coração. Um grande abraço, muito obrigado. Eu te amo. Trabalhei num posto de gasolina que me chama muita atenção até hoje, porque quase fui morto à facada por um bandido de Campo Grande, Mato Grosso. Ele foi preso.
quando aparecia um deputado, que vieram muito aqui visitar, trazia, né, a igreja, o governador, teve até ministro do Supremo Tribunal aqui, ele também dava os espetáculos dele a nível nacional, né, não deixava de dar as burdoadinhas dele, né, na questão, coisa. Eu ficava meio assim, depois ele saía, quando ia embora, ele falava assim para mim, e aí, você acha que eu exagerei, essa coisa? Eu falava, não, tá tudo dentro do espírito, né, da alegria, da visita democrática, mas tudo bem. Eu sofri muito quando deixava a paróquia. Sertãozinho, por exemplo, quando eu me despedi, eu senti demais. É um povo muito bom. Os amigos que ele fez na cidade e tudo mais aqui, que fossem visitá-lo, que fossem vê-lo, né? Porque ele sente falta disso. E não é uma falta pouca, não. Ele se sente esquecido, às vezes. Eu sempre pensei em ser padre. Nunca essa ideia saiu de mim. Eu nunca pensei em ser outra coisa. E eu posso dizer que sou muito feliz. Apesar da velhice, das limitações, eu sou feliz porque alcancei o que eu queria. Sempre pensei em ser padre. Só.